Oi, posso iniciar aqui alguma introdução é, inusitada. Primeiro, eu queria agradecer, assim, poder tanta gente querida, né, entre familiares, amigos, pacientes, pessoas que, né, estão com a gente, poderem estar aqui conosco, né? Essa é a nossa primeira palestra. Fico muito, muito feliz de estar recebendo Márcia aqui. Queria agradecer principalmente a ela também, de estar fazendo esse trabalho tão bonito, divulgando mesmo o conhecimento, né? Num momento tão importante. E, e fico feliz, né? Tanta gente entrando aí para compartilhar desse saber com a gente. Essa palestra, na verdade, a gente ia receber a Márcia antes da pandemia, né? Antes de tudo isso começar, e a gente teve que enfrentar no momento, né? E agora a gente está tendo o prazer aqui de receber a Márcia e com tanta gente querida, entre amigos, família. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a Márcia, agradeço também aí a nossa realização, a nossa parceria entre eu, Miguel e a Alice, a Cami também, que super ajudou a gente a ser possível esse trabalho. E introduzir um pouquinho a Concha. Então, Alice, você quer falar alguma coisa? Oi, então estou contemplada também, estou ansiosa aqui, eu acho que todo mundo está para ouvir a Márcia e todo esse conhecimento que ela tem para oferecer para a gente. E é isso, né, Márcia? Acho que você vai falar um pouquinho mais isso, mas essa palestra, você já, inclusive, oferece essa palestra desde o início do ano, né? Desde antes inclusive, a gente saber que a gente já está num momento como esse. Então, realmente, 2020, o ano mais impactante do século, está se revelando e estamos todos aqui ansiosos para te escutar. Sim, agradeço muito também a presença, né, de todos aqui essa noite, da Márcia. Eu estou aqui meio assim porque eu não estou conseguindo colocar os participantes dentro e falar ao mesmo tempo, por isso que eu passei essa bola para vocês. Mas vou aproveitar que vocês já introduziram um pouquinho e falar mais da Márcia, que a gente até conversou um pouquinho sobre esse momento, né, que a gente está tendo a oportunidade de ter essa palestra, num momento muito curioso, trágico, né, onde a gente está passando por essa pandemia, né, por esse momento de quarentena, né, no mundo inteiro. E, curiosamente, já tem um estudo, né, desde 2012, a Márcia vai explicar melhor, a palestra muito sobre isso também, né, mas desde 2012 já previam um movimento nessa escala, né, a partir do estudo dos astros. E, pelo que eu conversei com a Márcia, ela, em 2019, fez parte de um grande encontro de astrologia aqui no Brasil, né? E lá o tema desse encontro era esse, né? O estudo desses dois... De onde eles são, Márcia? Franceses. São franceses, né? Qual o nome deles, por favor, que eu não vou passar essa vergonha. Barbeau e Gouchon. Isso. André Barbeau e Henri Gouchon. Isso. E aí, né, nesse encontro, o grande tema era esse, né? E Márcia recebeu, pelo que eu entendi, recebeu um chamado assim interno de poder estar cada vez mais disseminando, né, esse conhecimento que apareceu ali para ela de maneira tão gritante assim, e começou um ciclo de palestras, né? Aí deu 8 palestras até então e com mais de 300 participantes, e a nona palestra seria na Concha, né? A gente já estava combinando com ela, já estava tudo certo, já tinha dia, a gente estava divulgando, só que veio essa surpresa para todo mundo, a gente precisou entrar em quarentena, porque nós somos um espaço, né, de saúde, de psicologia, então a gente decidiu realmente acabar com as atividades presenciais por esse tempo e ficou a palestra um pouco em suspenso, né? E aí, agora que a gente está com o nosso Instagram funcionando, articulando suas estratégias online, a gente teve essa oportunidade de estar oferecendo
a palestra da Márcia, que a gente aqui há bastante tempo, né? E adaptada para essa plataforma online, né? E aí eu espero que todos gostem. Agradeço a presença de todos. E é isso. Quando, né, quiser começar, Márcia, falar um pouquinho, fica à vontade. Eu queria só falar uma coisa sobre tecnologia antes. Essa palestra, ela tem uns 15 slides e tinha também filme, né, vídeo. A gente está tentando que isso aconteça aqui no Zoom. A gente já ensaiou ontem, ensaiamos hoje, e aí eu vou pedir só paciência de vocês, porque eu acho muito importante mostrar as imagens, porque nós estamos falando de presenças visuais, e aí fica muito difícil só falar do sistema solar, que é esse que é o assunto, né, principal aqui. Então, eu reservei umas imagens, eu vou introduzir o tema, vou explicar para vocês do que se trata, depois vou compartilhar minha tela e vou mostrar algumas imagens e alguns filmes. Aí depois vou pedir paciência que eu volto de novo aqui na tela principal falando, tá? Então, o que acontece é o seguinte, eu não sei se as pessoas aqui são familiarizadas com astrologia, mas a astrologia estuda o sistema solar, basicamente. Tem astrologias mais de outra amplitude que vão estudar as estrelas vistas da Terra, né? Como védica, cabalista. Só que existe todo um ramo que estuda a astrologia clássica, que seria do sistema solar. Bem, o sistema solar é um sistema bem pequeno e até o século XVIII, toda a astrologia mundial foi feita até Saturno, porque Urano, Netuno e Plutão não tinham sido descobertos. Então, toda a astrologia foi pensada para ir até Saturno. Então, do Sol até Saturno, né? E a Terra, ela está inserida nos planetas bem pequenos colados com o Sol, que são Mercúrio, Vênus e Marte. Então, você tem com a Lua, né, a Terra com a sua Lua, um pequeno conjunto bem colado no Sol. E os próximos planetas que já são distantes são Júpiter e Saturno. Eles são gigantes, né? Para vocês terem uma ideia, Júpiter é como se fosse o bairro vizinho. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte é como se fosse um condomínio. E Júpiter e Saturno como se fossem bairros vizinhos. É muito perto, na verdade. Júpiter é 10 vezes maior que a Terra, 12 vezes. E Saturno também, eles são imensos. A influência eletromagnética, quer dizer, tudo que se pode medir que vem de lá é bastante impactante para a Terra. Chega na Terra muita energia eletromagnética de todo esse conjunto, né? Desse sistema, né? É sistêmico, né? Bem, o que é clássico da astrologia? Que você tem Júpiter e Saturno no comando dos eventos sociais mundiais. E Urano, Netuno e Plutão também, mas numa escala mais ampla ainda, que eles são bem mais lentos, né? Eles é como se fosse a cidade vizinha, né? Atravessou a ponte, começa a chegar em Urano, Netuno e Plutão. Então, o que foi o estudo? Porque essa palestra que fala sobre esse sistema solar, do ponto de vista matemático, né? Porque vocês veem, para você fazer o mapa natal de alguém, você recebe uma informação que vem de um observatório de astronomia, né? Então, o mapa ele é uma informação matemática da posição de longitude dos planetas. É isso que é mapa. Você fez uma foto do céu e você tem grau, minuto, segundo, da posição dos planetas no dia que você nasceu, no local que você nasceu, no horário. Então, você tem isso. A lógica é matemática. E a leitura que é a astrologia, vamos dizer assim, né? É você transferir esse simbolismo, esses arquétipos para eventos terrestres ou formatações no planeta Terra.
que vem com toda a força dessa emanação, principalmente de Júpiter e Saturno, mas também de Urano e Netuno, que são grandes e mais longe de Plutão. Bem, esses astrólogos, que são matemáticos também, esse André Barbeau e o Arrigo Chon, o que eles fizeram? Uma coisa muito simples, mas que ninguém tinha feito antes. Quando esses planetas lentos começam a se juntar de um lado só, né, do caminho em volta do Sol, todo mundo de um lado só, como agora, mostrar-se como um zigue-zague, como um eletrocardiograma, no ponto mais alto, quando esses astros estão bem afastados, e no ponto mais baixo, quando eles estão grudados. Então, isso gera um zigue-zague. Né? A vida é subida e descida, existem ciclos de expansão e ciclos de contração, existe um ritmo para isso. Então, eles resolveram estudar, gerar um gráfico referente a 800 anos. O que eles descobriram? Que existia um ritmo e que eram de 200 e 200 anos, um ciclo grande de 800 e subciclos, 4 subciclos de 200. E o maior estudo deles foi sobre o século XX. Então, eles fizeram lá o gráfico deles, com zigue-zague, com sobe e desce, matemático. Quando eles olharam para a história do século XX, eles viram que todas essas grandes conjunções, aglomerados desses planetas grandes e importantes, né, para o social mundial, era um momento de escassez e também de guerra. Que existia uma relação direta do gráfico com os eventos terrestres ligados ao humano, ao ser humano, mostrando períodos de escassez, guerra e, muitas vezes, pandemias e doenças. Aí, como ele fez do século XX, ele projetou também para o século XXI. Quando ele projetou para o século XXI, ele viu que 2020 era o ponto mais baixo do século. Então, assim, essa grande conjunção que está acontecendo agora em Capricórnio é a grande conjunção do século. Então, assim, eles nunca ficaram tão juntos, tão próximos. E, principalmente, em 2020, é o fim de um ciclo de 200 anos. Então, 2020, além de... Olha, para vocês terem uma ideia, eu vou depois mostrar o gráfico. Esse ponto baixo de 2020, e a boa notícia é que em 21 e 22, timidamente começa a subir, depois sobe até 2028, então essa é a boa notícia, que nós estamos num ponto crítico, que é o ponto mais fundo de todos, né? Além de ser, ele é muito mais baixo que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque, na verdade, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, elas aconteceram na Europa. Elas eram mundiais porque eles eram o mundo, né? E todo o terceiro mundo não era um mundo. Por isso que chama Guerra Mundial. Inclusive, o Brasil mandou gente e tal. Acho que só na Segunda, não sei se na Primeira. Mas era uma guerra acontecendo circunscrita. Então, esse ponto baixo de 2020 é mundial mesmo. Nós temos um impacto mundial de um acontecimento, né? Então, olha, então o que eu estou dizendo para vocês? Existe uma matemática por trás dos fatos, existe uma escrita, que a astrologia ela pressupõe isso, né? Existe uma escrita matemática geométrica. Esses planetas estão em movimento e eles se organizam uns em relação aos outros e coisas acontecem, não só na sua vida, como do ponto de vista mundial, para o humano, né? Na história humana. Então, assim, escassez e guerra faz sentido, né? Toda vez que tem crise é porque tem escassez. Então, quando ele aponta 2020 como mais fundo, que começou em 2014, então essa linha descendente, que o vale profundo é 2020, ela começou em 2014.
e vem descendo, despencando e tal. Né? Então, 2020 seria o quê? O fundo do poço, o ponto mais fundo, o ponto de mutação? Parece que sim, porque em 2020 também termina 200 anos dessas grandes conjunções em Terra. Então, os últimos 200 anos, 180 anos, 190 anos, é a consolidação da materialização da vida, da monetarização da vida, do que a gente poderia chamar de burguesia, ou de grande consumo, ou de desejo de consumo do que a monarquia tem para os burgueses. Seria uma vida de acesso a recursos sem fim. Então, são 200 anos, estamos terminando, 200 anos de materialismo, né? E começando 200 anos a partir de 2021, de dezembro de 2020, na verdade, iniciamos os próximos 200 anos de grandes conjunções desses big planetas no ar, que é o humanismo, ainda começa pelo signo de Aquário. Então, pelos próximos 200 anos, esses grandes entes, né, que são os planetas, eles vão ter grandes conjunções em ar. Então, a gente sai, e essas saídas são bruscas, quer dizer, o impacto que a gente vê na matéria em 2020 é absurdo, né? E o interessante é que isso estava sendo falado lá no Congresso Internacional, que a Sinarge, que é aqui do Rio de Janeiro, promoveu, e era o assunto, e eu não conhecia. Eu sabia que ia ter uma grande conjunção, mas eu não conhecia o estudo do Barbeau e Buchon. Então, quando eu tomei contato com o estudo, eu falei, eu preciso avisar as pessoas que existe esse estudo e que 2020 é o turning point, assim, é um impacto. Claro que ninguém é ingênuo de pensar que a gente sai de uma condição de capitalismo nosferato, selvagem, avassalador. Nós não podemos pensar que a gente sai disso imediatamente para o humanismo, mas que, com certeza, os eventos coletivos é que vão causar as transformações, né? Porque quando entra em Aquário, você quer acesso, porque todos tenham acesso. Então as transformações virão, mas com muita resistência do que estava 200 anos aí. Que a monetarização da vida, essa ideia de que tempo é dinheiro. Quer dizer, nem o tempo aceita essa redução, entende? E isso foi inculcado e realmente essas outras palestras eu comecei com um dado que explica muito bem o que foram esses 200 anos de materialização da existência, né? Que no Fórum de Davos, em 2019, abriram o fórum dizendo que 2.000 e poucas pessoas detêm 60% do recurso e dinheiro do mundo. Então, o mundo tem 8 bilhões e tal, e 2.000 pessoas têm todos os recursos para si, e que praticamente todos esses recursos são imobilizados. Eles não estão gerando nada no mundo, eles não estão movimentando, eles estão parados em bens herdados, né? Só 1/3 desse valor são esses caras tipo Bill Gates, que movimentam muita coisa com aquele grande recurso, né? Mas a maioria do recurso é um recurso parado, enquanto o mundo naufraga. O foco principal da minha palestra na ocasião, lá em janeiro, por exemplo, nós já tínhamos visto a questão da pandemia citada por ele. Eu tirei a pandemia da palestra porque eu achei que ia todo mundo ficar apavorado. E eu queria, eu mesma estava muito impressionada com isso, estava esperando para ver. Mas a palestra inteira
é sobre Capricórnio. Então, assim, porque é disso que se trata. O que é Capricórnio? Essa realidade de precariedade generalizada, porque 60% do dinheiro está na mão de poucos, e no Brasil também a gente tem essa condição. Minha maior preocupação para falar com os meus amigos e depois nessas palestras era que a sua relação com o dinheiro deveria mudar radicalmente. E a primeira palavra em relação a recursos e a sustento é poupar. Os três de terra, os três signos de terra, pensam no dia de amanhã, sabem que a neve vai chegar e vão recolher a lenha, e vão economizar a lenha para quando a neve chegar. Então, assim, nós estamos falando do reino de alta qualidade, uma visão da matéria que ela é distorcida por uma questão humana, né? Se você pensar que Capricórnio é também o seu lugar no mundo, a casa 10, o meio do céu, você pode pensar que Dalai Lama ele conquistou um lugar de Capricórnio, porque ele é alguém fisicamente no mundo, ele tem um impacto realmente direto sobre as pessoas, ele atingiu o recurso, tudo que ele faz com que tudo se sustente. Então, a gente pode pensar num mundo humano terrível, que é esse mundo da monetarização da vida, e que deixa todo mundo de fora e concentra a riqueza na mão de 5% da população mundial. Então, o impacto é nessa direção, é isso que vai sofrer impacto, é esse arranjo. Pois bem, o que eu queria que todas as pessoas entendessem? Que a sua relação com o sustento e com o próprio dinheiro, com a parte financeira da sua vida, deveria sofrer você deveria impactar o seu estilo de lidar com isso, com a energia de Capricórnio. Então, assim, para essas grandes forças, não importa o seu estilo, o jeito que você é, o jeito que você leva. O fato é que nessa ordem de um capitalismo perverso, que é isso que reina no mundo, todo mundo fica sem nada. E um pouquinho de gente detém o que é de todos, vamos dizer assim. Então, assim, aí eu olho para as pessoas e digo, olha, se você tem alegria em comprar, reveja essa sua visão. Porque se tem uma coisa que você não vai poder fazer em 2020 é comprar. Minha maior preocupação lá em janeiro, fevereiro, é dizendo o seguinte, vai ter uma crise econômica profunda, avassaladora, e você se prepare para isso. Fazendo o quê? Vai viver igual um monge. O que você vai ter que fazer? O seu custo fixo tem que ser zero. Eu falo zero só para provocar, porque não dá para ser zero. Mas que tal perto de zero? Assim, o que eu estou dizendo? Você tem que viver igual um monge. Você não pode consumir nada. Você tem que sair da esfera do consumo, porque é um ano zero, assim, é um ano para você lidar. E aí, veja bem, R$50, você salva uma vida. Mais de uma vida com R$50, se o problema for água limpa. Então, se você não tem essa visão, e eu vejo que 90% das pessoas não têm um talento natural para lidar nem com o dinheiro, nem com o fluxo da energia gerada pelo dinheiro, ou mesmo as coisas todas de consumo, que são os assuntos de Capricórnio. Só que quando chega em Capricórnio, você tem que amadurecer, porque quem tem essa visão é uma visão de drone. Quando a matéria, que começa em touro, né? Touro, virgem, Capricórnio. Quando chega em Capricórnio, é o êxito na visão da matéria. E é a austeridade. Então, o que é? É a disciplina. É tudo aquilo que ninguém quer. Todo mundo quer viver sem precisar pensar nisso. Aí chega um ano que é um ano de
estruturação, porque tudo ligado a Capricórnio tem a ver com estrutura. É um ano para você se estruturar. Então, minha grande preocupação era, diante de um impacto econômico mundial que estava lá anunciado, como que as pessoas que não têm grande talento para lidar com dinheiro ou com as suas próprias finanças domésticas e tal, que eu acho que é a maioria, né? Então, assim, porque é difícil mesmo e porque, às vezes, a pessoa não tem o dom, vamos dizer, ou a visão, aquela visão. Ou tem medo de acessar essa visão, né? Tem gente que tem medo de olhar a própria conta bancária, tem medo de ir lá olhar o extrato, por exemplo. Então, assim, eu acho que tudo isso é terrível mesmo, porque é excludente, né? Então, quando você pensa em renda mínima básica para todos no mundo, isso é o início de 2021 em diante. O impacto foi tão forte dessa mudança que está acontecendo por causa da pandemia, que os governos decidiram apoiar essa renda mínima. Ela aconteceu na marra, na força. Então, assim, e aí nos slides, que eu vou disponibilizar os slides para todos, que aí você leva para o seu computador e você lê com calma. Márcia, eu reuni 5 slides só falando do que ia acontecer em 2020 a partir da perspectiva de Capricórnio. Ponto. Eu só falei disso. Se você quiser, eu acho que eu consigo compartilhar as imagens por aqui. Se você quiser, você me fala. Isso eu vou precisar. Eu vou precisar que você faça isso por mim, sim. Mas você quer que eu... Então, olha só, eu daqui a pouco eu vou te pedir, então, Miguel. Beleza. Eu vou encerrar isso e a gente vai ver os gráficos, sistema solar, os gráficos, porque depois eu vou falar sobre o que... Márcia, Fala. vou só aproveitar essa breve interrupção que teve aí para eu me comunicar com o Miguel rapidamente, porque parece que tem outras pessoas tentando entrar. Não sei se está encerrado de fato ou se ainda tem como adicionar algumas pessoas. Eu acho que devia adicionar e depois a pessoa, como vai ficar gravado, ela vê o início. Não, agora que eu vi que tinha uma galera na espera aqui, mas já adicionei. Obrigado, Lari. Certinho. Desculpa. Valeu. Então, se vocês imaginem se a proposta é essa, desses entes gigantes que interferem muito na vida na Terra, e essa dupla incrível que é Júpiter e Saturno, né? Júpiter e Saturno é a graça e o esforço, né? A expansão e a contração. Eles representam um movimento natural. Quando entram todos em Capricórnio, eles querem que você se estruture. Na verdade, que se você se estruture materialmente, é uma coisa muito objetiva. Isso não tem medida, isso não tem escala. Apenas isso pede o seguinte, que você seja coerente com o recurso que entra e o recurso que sai. Para ter saúde, o que sai não pode ser mais do que o que entra. Você tem um quantum de energia e uma saída. Então, o equilíbrio financeiramente. E até aqui eu vou citar os bancos, que serão os grandes impactados no novo arranjo, e isso está escrito lá, isso vai cada vez mais acontecer. Eles são o pior que pode acontecer na matéria. Hoje costuma dar certo, né? Então, começou a nascer essa coisa de discurso não violento, né? Comunicação não violenta, discurso não agressivo, já para a era de Aquário, entendeu? Onde vai ser possível conversar com a diversidade, né? Com a biodiversidade, porque o que existe é biodiversidade em todos os campos, né? Da sexualidade à visão de mundo. E parece que aqui você tem uma gama absurda de tipos, né? Desde de tosco, absoluto, perverso, estúpido, até gente muito amorosa e querendo se melhorar, né? Com trabalho sobre si e tal, querendo não perturbar, não causar muito dano, né? Querendo levar benefício para os demais, tem também.
mas a sociedade toda humana ela é bem terrível, assim, né? Então, agora escancarou. E você imagina, Capricórnio é a realidade. Então, finalmente, estamos olhando muito dentro do olho da realidade. E não é bonito, porque não é bonito mesmo, porque nunca foi, né? Que já foi melhor. Isso que a gente chama de civilização era ótimo. Não era ótimo. Era sempre muito grave. Era sempre muito pouco amoroso. Era sempre guerra. Tem guerra dentro de casa, né? E o Reich fala, acordo perverso, é sua guerra particular. Então, assim, estamos sendo convidados a mudar de paradigma, parar, segurar a própria onda, que é um negócio fundamental, com a ajuda de todos, mas ter uma ecologia das relações. A era de Aquário, ela pede uma ecologia das relações. O que isso quer dizer? Que é o que vai começar em 2021. Só que assim, 2021 ainda é sutil, 2022 ainda é sutil, mas é melhor do que agora, tá? É alguma melhora. Só que nós não podemos perder o bonde. Então, tem 2 bondes para não perder. Amadurecer em relação a dinheiro. A coisa é difícil, não seja um tolo do consumo. Você não precisa de nada, você precisa, sabe o quê? Comer, dormir, de amigo, amor. Isso é a verdade. Você não precisa obter nada, ter nada. Inclusive, ter muita coisa não combina com o século XXI. Todos os seus desejos, inclusive de férias, de viajar, não combina com o século XX. E é engraçado que eu já tinha falado isso lá em janeiro. Não é para fazer nada, é para ficar e aprender a ficar sozinho. Isso é uma coisa fundamental de Capricórnio. Se você conseguir uma solitude forte, boa, saudável, e você habitar seu próprio ser, porque assim, o seu coração é um lugar que precisa ser habitado, senão as coisas do mundo ocupam, porque vê que está desabitado. Em Capricórnio, é um velho, é um ancião que já viu tudo que tinha e resolveu se acalmar. Então, é engraçado, porque eu falava de paciência, falava de um olhar para o tempo. Isso tudo é de Capricórnio. Um olhar não imediatista, um olhar para médio e longo prazo. Muito uma paciência, palavra-chave de Capricórnio. Essa palavra paciência, eu acho que eu elimino 90% das pessoas, quase, porque paciência é um pouco perceber o tempo das coisas, que elas precisam de um ciclo, que elas precisam de um processo. Então, quando você vai ficando mais velho, depois de 50, né, depois de 40 até, você começa a perceber isso, que você se precipitou, que você fez um negócio sem muita reflexão. Então, assim, Capricórnio é muita reflexão. E, assim, a minha amiga falou, eu gostei muito numa palestra, falou que o avô dela dizia para ela o seguinte: minha filha, o centavo conversa com 1 milhão. Eu achei interessante essa visão para você não desprezar o centavo. Então, assim, tem um problema de um desprezo pelo dinheiro, que eu acho que não é pelo dinheiro, mas é pelo que não deveria ser pelo dinheiro que você ganha suado e fazendo bem às pessoas, os terapeutas e tal. E isso merece muito respeito, porque é só um jeito de falar energia, né? Inclusive, o benefício que você pode fazer com um pouco de dinheiro, principalmente no século XXI, com colaboração, que você pode colaborar para tanta coisa com tão pouco dinheiro. Então, também precisa restaurar um pouco isso, porque eu acho que o capitalismo quer que você tenha problema com isso, para você ficar com dívida. É só isso. E Capricórnio é um cara que jamais fica com dívida. Ele pode viver a pão e água, mas ele não terá dívida. Então, olha que coisa difícil, porque ninguém amadurece muito para isso, né? O ser humano, inclusive, do ponto de vista
arqueológico, paleontológico, acabou de chegar na Terra, né? É como se fosse um pré-adolescente. Então, de repente, todos os trabalhos param, todos os dinheiros desaparecem, e aí tudo isso tem que se reagrupar para que todo mundo sobreviva. E isso gera uma confusão, um impacto psicológico muito grande. Mas isso tem a ver com a atitude que você vinha tendo antes. Você já não estava olhando com um olhar compreensivo e maduro para a sua condição financeira. Num mundo terrível, onde o que existe é mais-valia, existe escravidão. E o arranjo, quando 60% do dinheiro está na mão de 2.000 pessoas, é escravidão para todo mundo. Então, assim, isso nunca iria mudar sem uma intervenção do tipo que está acontecendo, porque isso só ia piorar, quer dizer, ia ter mais bilionário no mundo. E dentro de uma pandemia, dentro de uma situação como a que nós estamos vivendo, é útil. Quando está tudo em Capricórnio, vá para dentro de si, continue conectados a grupos e comunicação não violenta. Quanto mais redes, porque tudo vai entrar em aquário, que é o momento das redes. Então, você está em rede, mas você também está dentro de si. Então, isso é muito importante. Você tem que saber ficar saudável em relação ao seu sustento. E ainda vou dizer mais para vocês. É um negócio simples de fazer, que ninguém gosta de fazer, todo mundo acha chato. Só que para Capricórnio, não importa se você não gosta e acha chato. Para Capricórnio, eu vou fazer o que eu devo fazer. Porque isso é um pensamento da maturidade, né? Não tem nada a ver com eu vou sentir prazer nisso. Isso vai me dar um prazer a longo prazo. Porque eu vou sair de uma situação de vermelho, 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 devendo para o vampiro, entendeu? Sangue, dando sangue para os vampiros, né? Porque as taxas de juros de banco, elas são extorsivas, elas são taxas de mafiosos, assim, taxas de gente que quer se aproveitar da sua condição. Então, já é adverso o cenário. Se eu não tomar pé da minha situação e se eu não conseguir reduzir o meu consumo a perto de zero, vai ser pior para mim. Então, tem que ter um plano. Eu não posso ficar à deriva em relação ao sustento. Então, o recado principal era esse. Gente, olha, vai vir aí uma escassez generalizada, inclusive de alimento e água no mundo, e tal. Então, você tem que se organizar para isso que virá. Era a minha grande preocupação, era falar isso. Gente, toma pé da sua situação, mas não é para parar. E engraçado que, assim, em Capricórnio, você não para de trabalhar. Você continua trabalhando em algum nível. Você continua avançando lentamente. E em Capricórnio você não tem pressa, porque é a paciência. Mas você está sendo responsável, você está tendo compromisso, você está ligado, você não está naufragando, você está pensando, você está sozinho, você está elaborando coisas que você pode fazer no coletivo e que também venham para te trazer sustento. Então, essa passagem eu me organizo financeiramente, monetariamente, reduzindo ao mínimo o meu consumo. Eu corto tudo que é luxo, porque Capricórnio é austeridade, né? Tudo aquilo que eu acho que é supérfluo está fora, tem que estar fora. Então, é minimalista. E aí, é engraçado que Saturno já foi regente de Aquário, que é o próximo, então, movimento minimalista. Se eu sou muito expansivo, muito realeza, muito monarquista, quero muita coisa, não vai funcionar em 2020, de jeito nenhum. Em 2020 é recolher, planejar, se organizar, se estruturar para tudo que vai acontecer nos próximos anos que vão subir. Então, isso tudo que a gente está passando vai passar. Então, de 2022 a 2024,
28 é uma linha ascendente, porque esses grandes vão começar a se separar e a bandeja do sistema solar vai estar mais, digamos, equilibrada. É isso que vai acontecer. Aí começa digamos, a vir situações de expansão mais expansivas e menos contrativas. Então, é isso que está por vir. Mas, enquanto nós estamos no momento de contração, pesando a matéria minimamente, porque a matéria, eu sempre falo nessa palestra, uma coisa que eu acho importantíssima. Às vezes é dificílimo organizar as emoções, a água. Tanto que tem os terapeutas por causa disso, porque fica todo mundo meio boiando, meio afogado. As emoções, difícil organizar. Os pensamentos, a fala, ar, difícil organizar também. Às vezes você tem que meditar muito, porque a atividade é grande e confusa, difícil organizar. Fogo, o ser, né? O eu, o ego, difícil também organizar o ego, as suas necessidades de se tornar o seu ser espiritual, o seu ser criativo. Também é muito, muito movido. Mas se tem uma coisa que dá para organizar é a matéria. E aí eu vou explicar para vocês tudo que é. O que é a matéria? Touro, Virgem e Capricórnio. É tudo que você vê em 3D. É tudo que seus sentidos percebem, é matéria. Do céu estrelado à panela no fogo. Então, assim, se tem uma coisa que você pode organizar, é a panela no fogo, não gastar mais do que você ganha. É um negócio que se deixa organizar. Se você não tem um talento natural, você acha chato pra caramba, né? Então, você não vai fazer. Mas que dos 4 elementos, a atividade que você tem mais condição de planejar e organizar isso é objetivo. Vou dar um exemplo. Máscara e álcool gel. É um negócio ao alcance de todos. Se você fosse falar máscara e álcool gel para sua atividade psíquica, você teria mais dificuldade de não despejar no mundo as suas maluquices e nem contaminar o mundo com as coisas loucas e ruins para os outros que você pode fazer com as suas mãos, entendeu? Então, a isso me refiro. Amadurecer, ficar humilde. Tem muito a ver com... E ficar humilde é aprender de tudo. Você não pode olhar jamais a moeda, o centavo, e olhar isso de uma maneira infantil. Porque se você juntar num cofre, é capaz de você comprar uma cadeira de roda para alguém, entendeu? Então, a gente não pode perder essa perspectiva de respeito, né? Então, assim, de distribuição. E agora, nós estamos entrando no mundo da distribuição, finalmente, depois do mundo... E nada disso acontecer tão rápido, isso tem um prazo, né? um ritmo, uma dinâmica própria, né? Porque os super ricos estão falando em pagar mais imposto para ter mais benefício social. Isso é uma novidade absoluta, isso nunca aconteceu. Então, tem muitas mudanças por vir no sentido da matéria, porque a matéria no sentido de distribuir. Então, estamos falando da distribuição da matéria. E é isso que vai começar essa 200 anos de humanismo. O que é humanismo? Eu até diria que é a capacidade do diálogo. Humanismo é a possibilidade de aprendizado a partir da escuta. Humanismo é todos esses signos que saem das nossas bocas e cheios de significado, e ainda todas as coisas, porque sendo em Aquário, são todas as coisas telepáticas, são todas as comunicações sem fronteira e com bondade e com cidadania que você pode ter. Então, assim, não existe... se vai bem, é tudo tolerar. Então, assim, é o fim da intolerância, né? Porque é o fim também em Aquário, também é o fim do preconceito, né? Então, assim, temos, digamos assim, muito boas notícias, ou, digamos,
boas... É auspicioso o que pode acontecer, apesar de tudo de ruim que está acontecendo agora, né? Então, eu acho que isso eu falei bastante, eu acho que deu para entender. E eu vou pedir para o Miguel colocar as imagens e mudando, e eu vou mostrando para vocês, e depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês verem com calma em casa, ok? Depois nós vamos abrir para perguntas, depois dessas imagens, certo? Ótimo. Está Perfeito. todo mundo vendo, então, né? Aham. Essa eu gosto de mostrar essa porque ela é só comparação de tamanho, tá? A Terra é a terceira bolinha do Sol para cá. Isso isso não demonstra a distância entre eles, não. Mas demonstra a escala, tá? Então, só para ver o tamanho da Terra em relação a Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Primeiro é Mercúrio, depois Vênus, aí tem o azulzinho que é a Terra, depois é Marte, que é menor que a Terra, depois Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão foi retirado daqui, mas é bem pequenininho, é menor que Mercúrio. Aqui também, para que vocês vejam como é que é o sistema solar, eu sempre gosto de mostrar. Aqui também eles só estão mostrando as órbitas e a Terra, aumentaram um pouquinho a Terra para dar para ver, né? Aumentaram um pouquinho a Terra só, mas ela é menor do que está aqui. E aqui eu tenho um pouco para que vocês vejam que eles girando, para vocês verem que raramente eles se encontram todos do mesmo lado, entendeu? Isso que está acontecendo em 2020 não vive acontecendo. Para vocês terem uma ideia, Júpiter e Saturno, eles se juntam a cada 60 anos. Então, é um negócio que demora a acontecer. Então, isso que está acontecendo agora, em 2020, demora pra caramba acontecer. Então, é isso que eu tô mostrando aqui, para vocês verem que cada um numa velocidade, eles vão esperar muitos anos. Isso que está acontecendo agora só aconteceu há 800 anos, há 600 anos atrás. Isso que nós estamos vivendo agora. Então, é uma coisa que dá até para fazer um retroativo e ver o que estava acontecendo há 600 anos atrás. Então, aqui são os slides da palestra e o primeiro que eu mostro é o primeiro gráfico. Se vocês podem ver, esse é o gráfico que eles fizeram. Aí eles mostram Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Paris 68, né, o ano de 68, Irã e Iraque. Esse aqui é o século XX, tá? Vocês veem que Irã e Iraque é mais... Quando teve, acho que estavam 48 guerras acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu construí esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui vocês não vão conseguir ler, mas vocês vão poder ler em casa. Eu fiz de 1900, começa lá em 1900, termina em 2020, para que vocês possam ver, tá vendo, que 2020 e 2022 estava previsto crise econômica, político-social, tinha só um mais baixo, que são as crises mundiais dos anos 80, quando tinha as 43 guerras, Chernobyl, AIDS. Então, para vocês verem como 2020 é baixo em relação à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Aqui a primeira e aqui a segunda. Esse é o gráfico dos caras. Então, depois desse, tem esse aqui, que é o século 21. Então, aqui dá para vocês verem que 2020 é o ponto mais baixo de todo o século 21. Esse tracinho para o lado direito aqui é 2021 e 22. Depois ele sobe até 2028, esse ponto mais alto. Mas dá para vocês verem que continua o sobe e desce da vida, a vida como ela é, cheia de sobe e desce,
mas nada é tão impactante quanto 2020, que é aquele ponto mais baixo lá do gráfico. Então, daí em diante, tudo é lucro até 2100. Eu diria assim, sempre vai ter crise, que são os pontos baixos, mas nada parecido com 2020. Então, aqui eu explico aquilo que já falei com vocês, que tem o fogo, terra, ar e água, então que está saindo da terra para ir para o ar, né? E eu gosto muito desse slide, porque esse slide é essa palestra. Esse slide diz como é que você tem que ser em 2020, entendeu? Então, eu acho muito expressivo. Você está subindo, você está fazendo uma coisa impossível, que é, muito calmamente, subir uma parede de pedra. E você vai muito devagar, porque você quer chegar nessa figurinha da direita aqui. Mas é uma coisa, é uma façanha se acalmar diante desse paredão. E é algo que se faz desde sempre, né? Então, essa pessoa que está aqui branquinha, ela vai chegar no objetivo dela, como os ancestrais dela fizeram. Então, assim, sempre crises vão acontecer, sempre você tem que manter a calma, você tem que manter a paciência, você tem que ficar recolhido, você tem que se recolher, você tem que pensar bem, você tem que chamar você mesmo a razão, porque a razão ela foi muito desprezada, mas ela é um atributo da mente, né? E é o atributo de Capricórnio, né? Então, assim, a razão ela merece ser convidada para você se organizar. É a razão que te organiza, né? E que te faz planejar para você não naufragar. Porque o mundo capitalista é um ambiente inóspito, não foi feito para amadores e está todo mundo em naufrágio. Porque foi feito assim, para ser mais-valia, para ser explorador do outro. Então, o cara, em um segundo, ganha não sei quantos milhões e as crianças morrem de sede, de diarreia na África. Então, é um negócio terrível. Foi feito porque no mundo natural, antes, as pessoas sabiam como sobreviver. Se você tem acesso à comida, se você tem uma toca, se você tem um fogo, você vai sobreviver, essa que é a verdade. Você precisa de pouquíssimo. E o século XXI vem com essa mensagem que você tem que amadurecer, porque a palavra é integridade. Então, a gente está falando que é a palavra de Capricórnio, a gente está dizendo, não se desintegre. Aprenda a estar no dilúvio ou no colapso, sem adesão ao colapso, porque você tem que ir para dentro de si, porque dentro de si é que você tem você acessa as formas que você pode adotar para passar pelas situações. Se você ficar menos ansioso, e a ansiedade eu acho que é uma doença, principalmente essa necessidade de resultado a curto prazo, é o oposto de Capricórnio. Capricórnio é o resultado ao longo prazo. Então, assim, você não está com pressa, você está paciente. É o contrário da ansiedade. E o que é o contrário da ansiedade? Então, por exemplo, em relação ao sustento, se você sabe exatamente quanto você ganha, e se você organiza o seu consumo para o que você ganha, você se acalma. O que não acalma é você estar sempre pendurado. E estar sempre pendurado não tem a ver com você, tem a ver com como o capitalismo se instalou no mundo. Desde a época dos reis e depois disseminou para a burguesia, né? Nos últimos 200 anos, né? Que é o consumo sem fim de tudo, né? Então, assim, não é você, eu não consigo, não. Se você não consegue acesso ao sustento, isso faz parte, isso é pandêmico também. Ninguém consegue acesso ao sustento. Então, tem uma pandemia da falta de acesso.
ao sustento. Mas está na sua mão ter saúde, mesmo que você tenha pouquíssimo. O que você não pode é desejar consumir. Isso é completamente contra o que vem daqui em diante. E aí eu brinco, eu gosto de brincar que se sua alegria vem de ir comprar, procure um terapeuta. Porque a pior coisa que pode acontecer com você é que você está super mal e obtém alegria de aquisições. Entendeu? E isso já foi assim até aqui. Inclusive o capitalismo quer isso, né? Quer que você se endivide. Porque é assim que você alimenta a máquina, entendeu? Então, assim, eu sei que essa palestra e essa fala aqui, ela vai de encontro isso fala com todo mundo, fala comigo, entendeu? Isso que eu estou falando aqui fala comigo também. Então, você tem que propor a si mesmo uma mudança de atitude. Senão você não enfrenta o paredão, né, de pedra, né? Essa situação. Então, aqui eu tenho um slide que fala tudo que é Capricórnio. Eu nem vou ler para vocês, porque isso aqui é para vocês lerem. Eu vou ler só alguns. Vou ampliar aqui para ler só alguns. Ele é a matéria estruturada, ele é o corpo funcional, o corpo funcionando na vida. O tempo útil, tudo que você pode fazer de bom com o seu tempo, é muito mais isso. É a paciência, é a determinação, é a perseverança, o planejamento, a estabilidade, porque teve determinação, perseverança, planejamento, o produtivo, é o concentrado, é a resistência, é o compromisso, é uma visão a longo prazo, e por aí vai. Isso, eu fiz essa lista de palavras-chave só para todo mundo entender o que se quer de 2020, entendeu? E se você não tem, você pode adquirir. Você pode adquirir porque você pode conversar com você mesmo e propor certas mudanças, né? Diante do impacto que você está tendo, entende? Então, assim, a esperança, quando você tem condição de minimamente se organizar, de ficar mais humilde, de ficar mais para dentro, de poder entender, de ter mais maturidade e integridade. Então, isso te dá mais fôlego, né? Não gasta fôlego com ansiedade, por exemplo, né? Então, aqui, esses outros slides que eu estou mostrando aqui, eles são tudo que eu já falei até aqui, mas eles estavam escritos lá em 2020 e é muito importante dizer para vocês que nada disso é nem premonição, nem profecia. Isso aqui é um estudo matemático do movimento que ele chamou de índice cíclico, dos ciclos desses planetas que influem muito na Terra. Tudo que está escrito, depois vocês vão poder ler com calma, porque tem bastante coisa, e a gente já está há bastante tempo aqui falando, é a descrição do que aconteceu posteriormente. Então, é importante que vocês deem uma olhada, né? Então, aqui, eventos extremos ambientais, biológicos, naturais poderão alterar as regras e os players do jogo econômico, dando origem a leis, novas gerações. Tudo isso aqui é um pouco comportamento, mudanças do comportamento social a partir da pressão criada pela escassez de recurso natural. E por aí vai. E isso tudo que está escrito aqui não tem a ver com profecia, tem a ver com Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. É uma leitura astrológica de uma posição geométrica. Então, isso eu acho muito interessante. Então, isso vai estar disponível para vocês lerem com calma. Depois que eu dei as 8 palestras gratuitas, naturalmente, o que eu recebi de WhatsApp, de telefonemas, todas as pessoas entraram em contato. E aí, o que eu tenho a dizer para vocês? Eu sou uma senhora de recados, eu sou a pessoa que está trazendo um assunto que foi levantado por pesquisadores
Tá vendo? Tem muito slide, muita coisa escrita, e eu acho que eu já falei praticamente tudo. Eu vi o trabalho deles e falei, nossa, isso é incrível, eu preciso falar disso com todo mundo. Então, isso é que eu acho bonito, eu acho que tem uma beleza nessa escrita matemática desses entes, desses posicionamentos desses entes, que tanto pode gerar o seu mapa natal, né, pessoal, como pode gerar um estudo mundial, né, para o social, para que a gente se alinhe, para que a gente venha se alinhar com as novas necessidades, né, que vão chegando ao mundo a partir de grandes mudanças profundas, como são essas mudanças que agora estão ocorrendo, né? Então, eu acho que esses gráficos depois vocês podem olhar com calma. A lição que fica é: amadureça, vá para dentro de si, ocupa o seu espaço interno, ocupa com pensamentos de entendimento, de coerência, de respeito. Respeito pelo quê? Por cada centavo, sabendo que você pode salvar vidas com muito pouca grana. Então, tem que mudar o paradigma em relação ao sustento. Então, em 2021, Saturno e Júpiter entram em Aquário, em dezembro, finalmente. Afinal, os coletivos, afinal, todo mundo se organizando, independente de governo. É o fim da política, como a gente entendia, não semana que vem, não ano que vem, mas Aquário é a revolução. Então, por exemplo, a autogestão é uma coisa de Aquário. A outra coisa que é de Aquário é a anarquia, mas não a anarquia histórica, mas a ideia de que respeitando o outro como a ti mesmo, quando você não invade o outro como você não quer, toda essa respeitabilidade, ela gera uma autogestão. Não precisa polícia, não precisa governo. Em Aquário não precisa governo. São todos os arranjos, são as ecovilas, o Facebook vai lançar um dinheiro. Então, isso é uma zoação. A criptomoeda, isso, claro que tudo é para o bem e para o mal. A gente sabe que tem a semente do benefício e do malefício em tudo, né? Ou amargo e doce em tudo. Então, não adianta dizer, a de Aquário vai ser excelente. Não, vai ter as coisas, dificuldades também, porque as pessoas... Eu morei em comunidade nos anos 80, ia tudo muito bem até sumir a garrafa, até sumir a latinha de leite moça. Aí todos viravam malvados, com raiva de quem será que pegou a latinha. Então, ainda tem nos coletivos todo um arranjo, porque nós somos egoístas e não treinamos coletivo. Ainda estamos treinando coletivo. Porque coletivo é você abrir mão de você. Você vai ser voto vencido. E isso tem que te dar uma calma danada. Se é voto vencido, você está feliz ainda. Então, estamos distantes disso, né? Mas é um negócio importantíssimo. Você ser voto vencido, ficar bem tranquilo e achar ótimo. Então, assim, não existe coletivo sem ceder. Então, assim, nem adianta. Não entre com o seu egoísmo nos coletivos. Você tem que aprender a pensar que o outro é você. Entendeu? E você tem que se amar. Você tem que se apreciar ainda por cima. O negócio é difícil de levar. A parte mais difícil de amar ao próximo como a si mesmo deve ser amar a si mesmo. Que é um negócio meio que você tem que investir nesse amor, porque aí você tem afeto pelo outro também. Você quer compreensão de... Isso tudo é Aquário. A conversa de Aquário é essa, fraternidade. O outro é igual a você, é seu irmão, vamos dividir irmãmente. Dividir irmãmente. Então, não tem vantagem, nada de vantagem. Pode tirar a ideia de vantagem. E de egolândia, e de egotrip, isso tudo é para acabar com isso. Né? Era de Aquário é para acabar com essa ideia de sabe o quê? De superioridade. É o fim do pensamento do líder, da liderama. Precisa de um líder, de um pai. Aquário vem acabar com isso.
Então, olha como a gente está longe, hein? E aí todo mundo tem que fazer a sua parte. E aí é o conjunto das consciências despertas, né? Não tem nem avatar. Se não despertar todas as consciências, não rola o avatar. O avatar é todas as consciências. Olha que bonito. Sempre teve avatar. A Era de Aquário não tem. Então é contigo mesmo, entendeu? É um pouco essa ideia, sabe?